chegar lá, literalmente assim, com uma base já contratada, seja de imóvel, seja de fonte produtiva, para saber se compensa você, de fato, estar lá ao mesmo tempo que aqui, e sabendo se é lá mesmo que você quer estabelecer um ponto de vendas, uma base. Essa semana teve aqui, a semana passada, esse mercado de modas do Rio de Janeiro, que é moda do Rio de Janeiro, com a TV Globo, fica um negócio assim extremamente atraente para o pessoal de fora. Então você tem hoje grifes trabalhando em cima dessa moda. Eles copiam lá levemente aquilo que é feito na televisão, e certamente que copiam mesmo, sapatos, bolsas e roupas, e eles vão abrindo uma espécie de grifes, loja de grifes nos shoppings aí do interior do Brasil inteiro. Olha, a TV Globo é uma grande propagandista desse segmento de moda, e não tem como abrir mão da vaidade, né? Digam aí claramente, né? A moda passa a ser o quê? Para a mulher é uma coisa assim quase que mandatória. Para o homem nem tanto, né? A gente tem muito, vamos chamar assim, muito pouca opção de vestuário, mas a mulherada, devo te contar, hein? Eu tenho irmã, tenho mãe, tenho filha, tenho esposa, fui casado 3 vezes, eu sei como é que esse negócio funciona, né? É uma sedução a questão da vaidade. Então você que tem uma loja ou quer abrir um negócio, veja exatamente onde é que você quer estacionar. E o negócio hoje de modas é muito forte no Brasil inteiro, né? Mais uma vez, clientes, pessoas jurídicas. Segmentar mercado, né? Voltamos a falar aqui só para frisar. Tipo de negócio. Isso é que determina o que você vai fazer para segmentar. Tipo de mercado. Esse mercado é uma palavra muito também emblemática, né? Tem milhares de significados. O que é o mercado? É aquele lugar onde você está instalado, onde você vende, oferece seu produto ou seu serviço. Esse mercado ele pode ser ampliado à medida que você também vai tendo uma ampliação da clientela que vai descobrindo seu produto, descobrindo seu serviço, né? Aí você vai percebendo o seguinte, de acordo com a demanda. E aí você tem dentro da empresa, toda a empresa tem essa questão, né? O setor comercial quer vender e o setor produtivo tem seus limites em termos de qual é a estrutura que ele tem para produzir de acordo com a sede da demanda. Por incrível que pareça, aconteceu com uma empresa de tecnologia esse ano já no Brasil, quando ela fez certamente uma venda expressiva para um grupo e houve uma compra lá no México que contava, porque a produção é internacional hoje, né? Você faz um produto hoje no Brasil, ele atende a sua subsidiária do mundo inteiro. Com a metrologia hoje científica, toda ela ajustada para poder oferecer por um produto que sai de uma máquina calibrada, você bota um mesmo amortecedor que você faz no Brasil, você bota num Corolla mexicano, europeu, japonês, chega lá sob medida. Então, a mesma coisa acontece com produtos que você compra em série. Houve, então, desassistência de um mercado mexicano em cima de uma compra expressiva aqui. Você gera um descompasso da força produtiva com relação àquela sede de, certamente, faturamento que o setor comercial possui. Isso tem que ser muito trabalhado com lideranças internamente para evitar haver esse descompasso, né? Porte das organizações, é claro que isso aí tem tudo a ver com aquilo que o desejo de comprar o mercado. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, está crescendo muito o setor de metalurgia, né? O petróleo tem aí uma predominância grande da Petrobras, mas na metalurgia você já tem grandes organizações aí competindo com a matéria-prima que vem daqui e certamente o aço que está vindo de fora das produtoras chinesas que chega aqui com preços, infelizmente, assim, de derrubar a nossa produção interna. Então é preciso alguém arbitrar sobre essa questão. Primeiro, estabelecendo cotas. Segundo, sabendo que se você importa e você não pode embarrerar, pelo menos faça com que o que esteja sendo importado seja equivalente à qualidade daquilo que está sendo produzido aqui, que essa é uma questão nossa de guerra hoje com a China, né? Seja no brinquedo, seja no vestuário, seja no sapato e seja na metalurgia. Para não falar de outras coisas. Os carros chineses estão vindo aí também. Para competir com o quê? Com os nossos. A gente tem uma produção fabulosa aqui de automóvel. Então, tudo isso, porta-regulação, tem a ver com a localização dela, onde ela vai vendendo. Aí o governo começa a criar umas barreirinhas. Vem cá, não, para você vender um carro aqui sendo nacionalizado de 65%, você vai ter que já ter uma fábrica aqui, senão eu vou te botar 35% de PI para você não chegar aqui e derrubar o mercado e certamente exportar emprego, que é um problema grave também de natureza social, que você não pode abrir mão. Fatores específicos aí vai muito também de acordo com o tipo de organização. Vai em frente. Ó, vou falar mais 5 minutos, depois eu paro para escutar vocês, hein? Segmentar mercado. Promover divisão, identificar segmentos e os clientes dentro de cada segmento. Isso aí é uma coisa também muito própria de cada organização. Pode ir em frente.
Clientes-alvo, verificar a relevância de cada cliente ou grupo de cliente nessa questão da geração de receita, a importância estratégica e política de negócio e fatores relevantes. Já falei sobre isso aqui por alto também, mas é só para lembrar que isso aqui é uma coisa importante para você tomar a decisão estratégica em relação a como fazer com a definição do cliente-alvo. Vai em frente. Periodicidade e pertinência dessa prática. Você tem que fazer isso, essa chamada avaliação de segmento, avaliação de mercado, pelo menos uma vez a cada ano você tem que estar de olho. Você não pode fazer uma vez e virar as costas e nunca mais fazer, achar que a empresa vai viver daquilo eternamente. Não, você tem que estar sempre atento a isso, ou feito por gente da própria casa, ou contratando uma consultoria externa, né? Ah lá, a questão, né, de trabalhar a sintonia comercial e interna de produção para você não descasar nem a compra de mais de insumos que você não vai ter o escoamento, nem também de menos para não deixar clientes desassistidos, né? Entender que nós temos dentro da metodologia uma sintonia entre esse critério 3 e o critério 2, quando você for estabelecer algum tipo de formulação de estratégia para atender mercados e clientes. Você tem que estar prevendo isso lá atrás, que a metodologia ela não é solta. A liderança decide, joga isso para dentro da área de planejamento, que vai saber fazer exatamente o que é necessário para atender um determinado cliente ou um grupo de clientes a partir da sua capacidade produtiva, com os processos que você já possui. Isso é interessante, a metodologia, ela faz sempre, né, uma espécie de circulação das interfaces entre determinados itens de critérios e outros. Ferramentas de gestão utilizadas, você registra isso, é banco de dados, num computador ou numa prática que você registra manualmente. Tem empresas que têm processo certificado, aí você vai ter que seguir aquele ritual da certificação, né? Enfim, fazer tudo isso aí, trabalhando o quê? O mercado potencial que você tem de clientes atuais e potenciais, que é aquele que você quer conquistar. Você pode fazer uma boa campanha publicitária e também não pode errar na dose. Você faz a campanha publicitária daquela assim, extremamente eficaz, você tinha que estar de alguma forma com a retaguarda produtiva preparada para atender a demanda advinda dessa publicidade. Às vezes até, vou contar para vocês, é muito comum do Hélio Brumer, quando ele dirigia aqui a Vale Doce, ele quando queria saber como é que estava a relação de clientes dele com fornecedores, ele fazia assim, ó, uma sexta-feira à tarde, assim, ó, vamos fazer aqui um coquetel. Ele botava lá, né, um vinhozinho, uma cerveja, um uísque, e deixava o pessoal, né, ficar mais à vontade. Daí a pouquinho ele puxava lá uma conversa com um com o outro, ele tirava coisa dali que certamente jamais tomaria conhecimento se não fosse por uma conversa informal, com as pessoas relaxadas e querendo mostrar que é possível, numa conversa informal, não alcoolizada, mas devidamente relaxada, porque é o jeito que ele encontrava de fazer isso, no ambiente social, coisas que ele não conseguiria arrancar de jeito nenhum, muito menos por escrito, né? Então ele fez isso durante anos e ele foi um grande presidente da Vale Doce. Fazia isso também com sua equipe interna de gerentes, juntava a equipe norte com a equipe sul, fazia ali, né, aquela rodada ali de... Ninguém saía bêbado, ninguém fazia nada que pudesse ser indecoroso, mas ele buscava informações preciosas naqueles momentos ali. Acho que era uma tática que ele usava e tinha a liderança, o jeitão dele de dar, até para chegar e, quando sentia que havia alguma coisa se excedendo, ele dizia que já tinha terminado a reunião. Mas ele buscava informações nesse ambiente. Aí você tem que fazer isso com certos clientes. Olha, poxa, que cliente não gosta de ser chamado? Vamos bater uma recepção aqui, né, um coquetel. Pode ser um café da manhã, pode ser um coquetel final do dia, para você ter essa interface e você vai criando laços entre o pessoal da organização e a clientela. Vem muita coisa importante aí. Não dá para ficar achando que o cliente é uma barreira que você estabeleça, fica num outro mundo diferente do seu. Não, você tem que criar ali uma unidade, uma forma de interação. Vai em frente. Mesma coisa, né? Informação. Essas informações, às vezes, elas vêm de maneira informal ou vêm formal. E quando vem informal, você tem que ter um canal certo de tratamento. Informal, mesma coisa, você não pode desprezar informações, né? Tem que ter gente que possa ter competência para lidar com isso. Às vezes você tem que ter gente com um perfil diferenciado do que é o grupo seu. Você tem que, às vezes, ter um psicólogo, ter um médico, né? Para poder avaliar. Por exemplo, você pode citar que determinadas informações foram além daquilo que você tem capacidade de elaborar. Você vai ter que ter alguém para filtrar. Isso aqui entra, isso aqui não entra. Fazer uma espécie de priorização a partir da avaliação dessas informações, né? E que ações você empreende quando você detecta um ambiente que vai ser fácil para você investir, né? Às vezes o cliente quer cobrar de você uma coisa que vai custar muito caro você preparar aquilo para ele, e o retorno você tem que estar
com alguém da área financeira para ver, olha, esse investimento ele não vai trazer o retorno porque é uma coisa que é nova para nós, a gente vai ter que investir muito e parece que o retorno vai ser condizente. Então é saber também de uma maneira simpática dizer não a um cliente quando você tem alguma coisa que você não possa atendê-lo. Vai em frente. Mais uns minutinhos e a gente acaba, né? Identificar expectativas e necessidades. Todas as ferramentas aí, ó. Ferramentas, né? Antigamente, meu pai era comerciante do Espírito Santo e vinha lá o vendedor. O vendedor vendia coisas de todos os fornecedores possíveis e imagináveis. Mas era um cara que estava sempre ali, bem vestido, empertigado, simpático, agradável. Ele fazia ali uma baita de uma relação pública de 4, 5 empresas e certamente sempre tirava um pedido qualquer para complementar aquilo que fosse, né, as necessidades lá do armazém do meu pai, né? Isso era a forma de venda, olhando os olhos, né, de porta em porta, do famoso vendedor antigamente, né? Hoje você tem outros recursos aí, de acordo com o tipo de produto, de acordo com o tipo de abordagem que você quer ter com o cliente. Então, aí algumas ferramentas. Essa hora da verdade aí, Peter Senge cunhou essa frase, ficou famosa no livro dele, mas é exatamente aquilo que determina a hora em que um cliente está numa empresa, principalmente empresa prestadora de serviço. Aquele momento ali, não tem como você vender uma ideia com defeito. Um produto com defeito você troca, uma ideia com defeito, uma imagem distorcida, adeus, você perde ali um momento e pode ali gerar uma imagem super negativa para a empresa. Então tem que ter muito cuidado, pessoas treinadas, bem habilitadas para lidar com esse momento da verdade, né? Vai em frente. Aí está um conjunto de canais onde você faz divulgação de marcas, de produtos, de símbolos, daquilo que é o que você quer passar para o seu cliente, né? Certas horas, o cuidado a se tomar é aquele que eu falei, né? Você ter o cuidado de fazer com que aquilo que você faz de campanha de divulgação esteja compatível com a sua capacidade de oferecer, de oferta. Senão você gera expectativa, frustra e há um certo, vamos dizer, retraimento na demanda quando você depois quer jogar o produto de acordo com a demanda anterior e não fez ali uma avaliação de, certamente, saber qual é exatamente a dosagem de você servir o mercado, né? Terceirizar a tarefa. Isso é um negócio hoje em dia, para algumas organizações, vital. Tem coisas que você precisa terceirizar. Tem outras que você não pode, de forma alguma, terceirizar. A dosagem vai depender do tipo de negócio e das coisas. Vou falar aqui do telemarketing, que oferece a opção de coisa para a gente, em termos de serviços de bancário, serviço de telefone. Essa é uma terceirização de oferta de produtos. A certas horas você fica sendo invadida em determinados momentos, né, por uma oferta de coisas que não te interessam. Mas é regra de mercado hoje em dia. Mas é uma regra hoje devidamente regulamentada. Hoje ninguém vai invadir sua privacidade, senão está arriscado a tomar um processo, né? É a terceirização devidamente dosada e bem, podemos chamar assim, direcionada para alguns produtos, algumas horas e de acordo com a abordagem. Ou se você disser não, muito obrigado, a outra parte lá vai ter que recolher. Antigamente era insistência, era uma coisa chata, até 2, 3 anos atrás, você lembra disso, né? Então a terceirização de uma atividade de vendas ou de oferta de produto tem que também ter seus cuidados. Vamos em frente. Estamos chegando ao fim já, viu, gente? Aí são as práticas que você usa para fazer esse trabalho. A mais importante delas a destacar é criar um comitê interno. Como eu disse aqui no começo, ninguém faz isso de maneira individualizada ou pensando por uma ótica apenas. Não, vamos formar um comitê para que o comitê tem que ser formado por gente que atua na área comercial, gente da área produtiva, gente da área financeira, e haver uma harmonia, digamos assim, de interesses sempre com alguma liderança, alguma coordenação. O mais é optar por aquele canal de acordo com o poder financeiro, de acordo com a necessidade de você fazer a campanha, né? Tem que tomar muito cuidado. List e-mail hoje é um negócio extremamente assim cauteloso para se usar. Você não pode fazer um enxotamento de list e-mails achando que está fazendo divulgação eficaz, não. A gente tem experiência, né, o Pequeno Arroz, né, Rosa? A gente não pode chegar, pegar um list e-mail e fazer uma oferta, por exemplo, de produtos, no nosso caso, seriam os cursos da UBQ. Não, a gente tem que saber direcionar o público que poderá estar interessado em receber informação sobre cursos, né? Procurar detectar qual é o público que poderia estar trabalhando essa informação. Não pode chegar, mandar um e-mail desse programa nosso de curso para qualquer e-mail pulverizado. Então tem que tomar um certo cuidado. E hoje não faltam empresas que vendem list e-mails de milhares, de dezenas, centenas de milhares de e-mails. De acordo com o tipo de oferta que você quer fazer,
não é adequado, não é aconselhável você se valer desse lixo e meio. E vai embora, tudo aí. Importantezinho também que negócio por último ali, ó. Como é que você elabora um texto? Como é que você faz? Se você está sentindo que não tem firmeza em colocar um texto, faça consulta. Faça um texto que seja, vamos chamar assim, coletivamente construído para que ele possa refletir exatamente o que a organização quer passar na hora de comunicar um produto ou na hora de vender um produto ou serviço. Vai em frente. Aí, a avaliação de imagem da organização. Você tem diversos caminhos para isso. Quem quiser lá no Top of Mind vai ver lá quais organizações que tem hoje, né, desfrutam das melhores posições aí no ranking da avaliação de imagem. Mas é possível você fazer também uma pesquisa junto a seu cliente na medida em que você sabe o que ele está te dando de feedback para você aperfeiçoar. Seja o produto, seja até a forma de você comunicar produtos ou novos produtos para ele. É importante isso aí. Isso aí você faz mediante pesquisa, é uma coisa barata e que está a seu alcance fazer sem uma necessidade de contratar serviço externo. Vai em frente. Bom, aí está. Medir características, atributos de imagem, né? Isso aí entra um pouquinho no campo da qualidade, né? Você saber do seu cliente se isso aí, esse conjunto de elementos aí, está de alguma forma fazendo bem a sua imagem junto a ele. Ele vai te dar, e você pode estabelecer critérios de pontuar cada um desses elementos e você ver se você está de bem com ele. Naquilo que não tiver de bem, você aperfeiçoar e certamente trabalhar processos internos, treinar melhor as pessoas para isso aí ser atingido. Vamos em frente. Daqui a pouquinho acaba, né? Canais de relacionamento, já falamos sobre isso, né? Da forma como você estabelece a forma de captar essas imagens também, ou essas percepções, ou essa satisfação e insatisfação. Tem que agir por todos esses elementos que você tem aí. No caso aí, o banco tem feito muito isso, você percebe, todo mundo usa caixa automática de banco, volta e meia tem lá uma perguntazinha para te fazer, você dá um inputzinho lá, sem te encher muito tempo, se passar de 3 segundos, você já está se saturando. Então já tem uma perguntinha ou duas, ele faz 4, 5 ao longo de um mês, já capta uma imagem sua como cliente, né? Até porque já mediu quantas vezes você foi até um caixa automático puxar dele, né? Aí os outros elementos também que são comuns aí, né? Até o telemarketing. Vamos em frente. Continuando aí, né, exatamente como está dentro dessa linha de canal de relacionamento, como é que você faz? Está ali a última palavrinha, treinar as pessoas para que elas façam isso, colhem as respostas melhores. Vamos em frente. E a última frase para a gente terminar a nossa apresentação. Terei falado, portanto, 1 hora em ponto, mais do que os 40 minutos que eu pensava. Mas está tudo registrado para vocês darem uma diluída melhor em casa, né? Essa frase é interessante,